Saravá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo dessa semana, continuando com o nosso livro essa semana, que é um livro, vou dizer novamente, para a gente não ter erro, tá? Não é um livro que a gente vai seguir, isso aqui é um livro para a gente compreender as nossas heranças, para a gente compreender muitos fundamentos que são muito mais antigos do que a gente imagina, né? Então, isso aqui a gente não segue nosso terreiro, lembrando, nosso terreiro é de Umbanda tradicional, é Umbanda, né? Simples, tradicional. Então, nós não somos um terreiro de Umbanda ou Molocô. Então, muitas coisas aqui são próprios desta doutrina. Mas isso não quer dizer que a gente não possa e não deva aprender com as outras vertentes da Umbanda. Então, a gente vê um pouco de cada, inclusive para a gente ver. Eu entendo assim, a gente estuda isso para a gente se aproximar e não para distanciar. A religião ela não pode se separar. A religião ela não pode ser separatista, ainda mais dentro da Umbanda. Nós já sofremos tantos preconceitos, tanta luta para conseguir exercer um direito que é nosso, assegurado por lei, que é o direito à nossa religiosidade. Mas mesmo assim, ainda tanta confusão entre os próprios umbandistas, gente, isso não é o objetivo de nenhuma religião. As pessoas, lógico, distorcem sempre as religiões, distorcem as coisas, distorcem os fundamentos, colocam seu ego, sua vaidade, seu egoísmo acima de tudo isso, e aí a gente se perde. Então a gente estuda para aproximar, não para distanciar. Vocês sabem, vou até falar para vocês de uma curiosidade, e para mim foi importante porque eu não tinha contato nenhum com o Islã, não conhecia, e tinha só aquela imagem, né, do muçulmano como sendo um radical, aquela pessoa que desmerece as mulheres, que são pessoas, né, extremistas. Então eu tinha uma visão muito assim, que é uma visão muito ocidental, falta de conhecimento. E quando eu morava em Maringá, eu fazia engenharia civil na UEM, eu tinha uma colega já, ela era veterana, eu estava no primeiro ano, ela estava no quarto ano, e ela era muçulmana. E um dia eu estava estudando, pedindo auxílio, ela era muito inteligente, né? E eu estava pedindo auxílio para ela, estava conversando com ela, e ela me mostrou. Ela falou: Ó, esse aqui que é o Alcorão. E era um livro lindo. O livro, as páginas dele eram verdes, escrito em dourado, era muito bonito. E ela começou a ler, me explicar. Eu falei: gente, mas isso aí é, isso aí resumindo, com palavras um pouco diferentes, mas os ensinamentos são os mesmos do catolicismo, são os mesmos, né, do cristianismo. Ela falou: é isso mesmo. Então, não tem nada de ruim no Alcorão, muito pelo contrário. Então, o que separar? E eu falei: mas por que o povo briga tanto? Há milênios, né? Esse povo está brigando. Então, a gente vê que as brigas, as discordâncias são do homem. A essência das religiões, ela é de união, ela é de amor, de tolerância, de congregação. Cada um da sua forma, mas todas elas têm a sua finalidade, a finalidade das religiões é a proximidade com o divino, com o sagrado, com a melhora do ser humano. Então, como que pode um umbandista brigar com outro umbandista? Por vaidade? Só pode ser. Então, por favor, gente, não tenham essa visão das outras vertentes da Umbanda. Tenham sempre uma visão de que, nossa, é muito parecido com a nossa, que bom. Ou se for muito diferente, fala: nossa, que diferente, posso aprender alguma coisa com isso.
E esse é o objetivo de estudar essas obras. Até porque vocês vão ver que tem muita coisa parecida. Na página 61, a gente tem, ele vai falar das comidas de santo. E aqui eu vou fazer vou aproveitar a oportunidade, tá? Para falar de comida de santo, que é um assunto que a gente não trata muito nos estudos. Por quê? Antes a gente não tinha nem estrutura, nosso terreno era muito pequeno, a nossa cozinha era minúscula, literalmente não circulavam duas pessoas ali, né, no corredor, era um corredor, então a gente não tinha estrutura para cozinhar praticamente nada dentro do terreiro. Hoje a gente tem uma cozinha, graças ao Oxalá, graças a vocês, né? Graças a toda a espiritualidade que amparou, que inspirou, né? A gente tem uma cozinha enorme, com tudo bonito, tudo certinho, tudo equipado, né? Para a gente poder fazer comida de santo. E eu vou fazer com muita calma, com muita sabedoria, discernimento, vou ajudar, vou começar a iniciar vocês nas comidas de santo. Por quê? Comida de santo não é algo tão tradicional na Umbanda como é no Candomblé. O Candomblé é muito mais ligado à comida de santo do que a Umbanda. Tanto que no Candomblé existem comidas específicas para orixás específicos e assim, uma série de rituais para se fazer cada comida, tá? Então, com os nomes, né, com todas as coisas específicas. A Umbanda também tem comida, mas é bem menos. Isso vai variar muito de casa para casa, de terreiro para terreiro, tá? E muita coisa que a gente faz é inspirado realmente na tradição do candomblé e muita coisa africana. Então, aqui o que que traz? Ele fala da comida de santo. Eu vou compartilhar aqui com vocês. As comidas de santo são sempre preparadas pela Iabá. Quem que é Iabá? É um cargo específico de quem cozinha para o santo. Detalhe, só mulher pode cozinhar para santo, nessa cultura, nesse terreiro, tá? Então, nós não temos esse tipo de restrição, a nossa casa não tem esse tipo de restrição. Homem pode cozinhar para o santo, tanto que a maioria das comidas aqui, quem faz é o meu marido aqui, o Gustavo, que faz as comidas de santo, mas tradicionalmente, nos cultos de nação, a Iabá, que é a cozinheira, né, é ela que faz as comidas. Então, a comida é preparada pela Iabá é o nome, é o título dado à cozinheira. Então, essa cozinheira, ela sabe as comidas, né, no rito africano e sabe o seu significado. Cada comida tem um significado. Então, e tem uma série de restrições. Isso a gente não segue ao pé da letra. Algumas coisas sim, tá, gente? Ó, por exemplo, mulher menstruada, nem mulher que teve relação sexual pode tocar em qualquer tipo de alimento. E aí, para ensinar vocês já, quando for fazer comida de santo, quem for fazer, quando for fazer, a comida de santo tem que ser feita em preceito. O mesmo preceito que vocês fazem para a gira é o preceito que vocês fazem para cozinhar para o santo. E essa comida, gente, ela é feita rezada. A comida de santo, ela tem que ser feita rezada. Ela tem que ser, então você faz o seu, faz o, se possível, faz o banho de erva, está de preceito, todos os ingredientes muito limpos, muito higienizados, e você faz a comida concentrado, cantando pontos, firma a vela. Eu sei que o Gustavo, quando fez a nossa feijoada, fez, o pessoal que ajudou ele na cozinha, viu isso. O brinco, todo mundo cobre a cabeça com pano branco, firma uma vela aqui para cada, para o guarda de cada um, né? Ali no nosso quarto de santo, para poder cozinhar. Faz em silêncio, ou silêncio, ou cantar ponto. Não faz conversando, não faz fofocando, não faz falando mal. Deus me livre e guarde. Gente, você faz a comida com a mão boa. Sabe a mão boa? Senão ela azeda. Vocês lembram, né? Os episódios. Comida azeda, comida fica ruim, comida estraga, ela fica ruim de verdade. Pessoa que não tiver com energia boa, põe a mão na comida de santo, a comida do santo desanda, tá? Então, essas comidas,
ele até coloca aqui o nome, né? Que é o Munguzá, que é para Oxalá, o Amalá, que é para Xangô. Vocês comeram, né? Nós tivemos aí esses dias a nossa homenagem a Xangô, comeram o Amalá de Xangô. O Amalá também pode ser oferecido a algum. O Amolocô, o Oxum, o acarajé e ançã, esse é muito tradicional, tá, gente? O acarajé é comida de ançã. Inclusive, originalmente, na Bahia, as baianas que vendem o acarajé só podiam ser as filhas de ançã. Então, só antigamente, né? Mas o conceito mais tradicionalista é que as baianas que vendiam acarajé somente podiam ser aquelas filhas de ançã. E a pipoca de omulu ou baluaê, que para nós a gente não faz a diferença, né, no nosso terreiro. Então, a pipoca é a comida tradicional. Essa pipoca também, gente, pelo amor de Deus, não é pipoca de micro-ondas, não é pipoca estourada nem com sal, nem com açúcar. Tem que ser uma pipoca pura, todos os ingredientes seleciona. Então, tudo é feito com muito carinho, rezado mesmo, tem que ser rezado. Isso se faz com comida de santo. Então, não adianta você fazer uma comida de santo em casa, tá? Pegar, por exemplo, eu vou fazer um manjar para Iemanjá. Você tira o manjar da caixinha, ferve, taca lá e põe na frente da santa. Ai, não senti nada. Não, não sentiu mesmo, nem vai sentir. Nem é para sentir. Seria até estranho. Não é assim que se faz, gente. Isso tem que ser rezado, isso tem que ser louvado, isso tem que ser cantado. Tem? Então, essas comidas, depois de ser preparadas, são servidas. Aí tem toda uma maneira própria para servir, tá? Tem todo lá um ritual, como se referencia, como se autoriza a comer, tá? Inclusive, ele fala, né, dos pratos que são colocados e quais são as pessoas que vão corear. Sabe o que é corear? É comer. Então, quando fala que preto velho coreou, ele já comeu, já bebeu, né? Já se serviu. Posso, tem muito ponto que fala, usa esse termo e vocês não sabiam o que era criar, né? Então, se for para Xangô, manda bater no tabaco o ponto de Xangô, então e assim por diante. Ele vai falando lá, né, quem pode sentar. Nessa tradição do Molocô é interessante porque tem as partes de cada comida, por exemplo, se é um frango, se é um porco, se é um, não, seja lá o animal que for servido, porco acho que não tem, não, mas se é o animal que for, tem as partes que cada filho pode comer, tem as partes destinadas a cada um, tá? Então é muito bacana isso, até para título de curiosidade. Uma outra coisa também é que jamais aqui se morde os ossos, tá? Não se morde o osso quando vai comer. E aí, lá no finalzinho, tem uma coisa interessante, que ele fala, né? Quem começa a curiar são as cabeças maiores, ou seja, quem começa a comer é sempre o chefe, isso a gente segue de uma certa forma. Toda vez que a gente faz comida de santo e serve, quem que serve primeiro? Inclusive, uma vez eu tive que dar bronca na Cambone, porque eu falei, pô, tá tantos anos dentro da casa e não aprendeu ainda. Você sempre serve o chefe primeiro. Serve o chefe primeiro, depois nós servimos as entidades incorporadas, os guias incorporados, depois os médios da corrente, para depois servir assistência. E é nessa ordem mesmo. E aqui também, de uma certa forma, tem essa ordem, né? Então, tem uma hierarquia para se servir. E aí ele fala aqui, respeitando-se a quizila de cada um. Agora, vocês dão uma pausa, porque eu aproveitava para falar da quizila, já para explicar uma coisa que vocês confundem muito dentro do terreiro. Gente, na Umbanda, nossa Umbanda, nós não temos quizila. Quizila é uma coisa muito ligada ao candomblé. Alguns terreiros de Umbanda que têm uma influência maior do candomblé vão ter quizila, mas no geral, a maioria das vertentes da Umbanda não tem quizila. O que é quizila? Quizila é uma discrepância, quizila é uma falta de sintonia entre uma determinada coisa com aquele filho. Então, um determinado filho não pode comer determinada parte. Tá? Então, os filhos de tal santo não podem comer a tal parte do animal. Só no terreiro? Não, na vida. Nunca podem, porque tem quizila. Ou seja, há
para traduzir bem técnico, tá, gente? Desequilibra a energia daquele filho, aquela parte, aquela erva, aquela comida. Então, no candomblé tem muito quesito. Então, por exemplo, os filhos de tal orixá não podem comer tal planta, tal fruta, tal comida. E eles seguem isso, é a tradição deles. Nós não temos quizila. Então, outra coisa muito comum. Ah, o filho de tal orixá não pode tomar banho de erva na cabeça desse outro orixá. Nós não temos isso, gente. Na Umbanda, nós não temos quizila. Então, todos os filhos podem tomar banho de todas as ervas. No candomblé, em muitos cultos, você não pode tomar banho de qualquer erva na cabeça, porque a cabeça você só pode lavar com as ervas dos seus orixás de cabeça. Mas na Umbanda nós não temos isso. Então, essa história de, ai, banho da cabeça para cima, ai, banho só do pescoço para baixo. Não, gente, nós tomamos. O normal o banho é banho. O ori faz parte do nosso corpo, o banho é sempre de corpo inteiro. Só não vai tomar de corpo inteiro se a entidade falar para não tomar. Então, por exemplo, a avó, o avô, o caboclo, o baiano pede para você fazer um banho. E nesse banho fala, ó, faz o pescoço para baixo. Aí você faz conforme ele determinou, porque ele sabe para que serve o banho e como que ele deve ser aplicado. No restante, não. Não faz isso, não precisa. Faz um banho de lavanda. Você faz o banho de lavanda de corpo inteiro. Entende? Nós não temos essa quizila, né? Essa proibição. Quizila é uma proibição de comer determinada coisa. Então, seria uma. Até ele descreve aqui no livro como uma alergia, como se desse uma alergia energética com determinadas coisas. Então, para que fique bem claro, nós não temos isso, tá? Outro, depois lá na sequência, tem umas fotos também bonitas. Depois vocês peguem o livro, tá, gente? Que eu passei já para vocês, vocês leiam, né? Ele fala dos preceitos, de alguns preceitos que nós não seguimos também, eu vou passar, tá? E depois ele fala das ervas da macaia. A macaia, também chamada de jurema, vamos dizer assim, é o ambiente das ervas, é o conjunto das ervas. Então, cada orixá, lógico, nós também temos isso, tem as suas ervas. Então, essas ervas são usadas para banho, para defumação, para bate-folha, né? E é o que ele coloca, isso é bacana. Ele coloca que essas ervas devem ser feitas, divididas em quatro grandes grupos. Então, das 6 horas da manhã ao meio-dia, seriam colhidas e utilizadas as ervas para Oxalá, Nanã, no meio-dia, 6 horas da tarde, Ogum, Xangô, Oxum e Ansan. Das 18 às 24, Exu, Pombogira e Omulu. E das 24 às 6, Oxóssi e esses outros orixás nós não cultuamos, tá? Isaí e Urupô. Então, seria uma forma de colher a erva. Então, cada orixá tem um horário específico para se colher a erva. Colher a erva também, vou aproveitar para falar aqui já. A colheita de erva, gente, não é de qualquer jeito, não pode, não deve. Erva que se colhe para sagrado, a erva tem que ser colhida de forma reverente. Você vai no local onde você vai pegar a erva, você pede licença para a plantar. Mãe, isso é lógico que é sério, gente. A planta para nós é sagrada. Pede licença. Você vai lá, pede licença, é para remédio, é para banho, é para cura. Pede licença para poder se servir daquele poder vegetal, tá? Então, de vez em quando, eu sei que dá vontade, né? Porque a gente às vezes está passando um quintal abandonado, ou umas plantas meio assim dando sopa, você fala, vou pegar essa planta aqui que eu não tenho. Já levei bronca até o Gustavo. Falei, você tá louca que você vai roubar a planta dos outros para fazer banho? Não, senhora, tá doida. Ele leva umas broncas de vez em quando, que a tentação é grande, mas não pode, tá? Inclusive, as ervas do Amaci, que o vô faz em vocês, todo ano o vô faz o Amaci, essas ervas eu tenho que colher de preceito para colher.
Eu já até falo, deixa que eu faço, que eu já colho, falo para o Jesuel, que o Jesuel está naquela correria, falo, deixa que eu colho. Então, erva tem que ser colhida. Você colhe a erva de preceito, você pede licença para a planta. Então, essas ervas têm que ser colhidas só com a mão do pai e da mãe de santo ali, para ser levada para o amacio. Então, é uma coisa muito, muito bem cuidada. E não pode ser feito de outra forma. Senão vira pega um chá de saquinho, faz banho de camomila de saquinho, de guiné de saquinho, compra esses prontos, que é a mesma coisa, não vai adiantar nada. O banho tem que ser rezado também. Depois, gente, se tiverem perguntas, gente, eu já vou dar uma pausa aí e a gente podem colocar as perguntas no chat, que agora eu não estou enxergando, mas daqui a pouquinho eu vou, tá? Ele fala, tem algumas coisas aqui, esse DK, que são muito específicas do culto Molocô, tá? Não vou tratar, tá bom? Mas depois ele fala de uma coisa interessante, que quando eu li, eu lembrei que eu recebi esse ensinamento, que é do matrimônio umbandista. Então, ele descreve uma cerimônia, falando, né? Ele fala, ó, a gente descreve cerimônia reservando apenas o que constitui o mirongo, ou seja, tem segredos específicos de cada casa, de cada guia, que não devem ser revelados, tá? E aí ele fala, a primeira coisa, é proibida a união carnal de homem e mulher iniciados na seita pelo mesmo ganga, ou seja, pelo mesmo chefe. Assim, o noivo e a noiva não podem ser irmãos de terreiro. E aí eu lembrei, o Gustavo nem lembrava, mas quando eu li, eu lembrei. Quando a gente foi batizar, o Ricardo, que é o padrinho do Gustavo, ele é o pai pequeno lá na casa. E ele falou: Ó, vocês não posso batizar vocês dois, senão vocês não podem casar. E a gente não era casado ainda, nem no religioso, nem no civil, né? A gente já morava junto, já tinha filho, já estava tudo. Quer dizer, eu estava grávida já, né? Quando ele foi batizar. Ele falou assim: não, vocês não podem, senão vocês não podem casar. Então eu dei risada, eu falei: ah, ele falou: não, é sério. O irmão não pode casar, quando é irmão do mesmo, né, batizado pelo mesmo chefe, não pode casar. Aí ele batizou o Gustavo e a avó me batizou. Então foi feito assim: a gente tem padrinhos diferentes de batismo. Por quê? Para poder casar, né? Então é uma restrição. Isso eu também tive. Eu herdei essa tradição. Aí vai ter gente que vai falar assim: nossa, quem tem os meus padrinhos aqui está em pecado. Tá em pecado. É irmão de santo, não pode casar. Quem tiver casado aí, separa. Pode separar? Olha lá na página seguinte. Está respondida a pergunta. Na Umbanda não há divórcio. Estão vendo, lindo? Como assim? Ele falou. Na Umbanda não há divórcio. Considera-se que o santo não permite a dissolução do casamento. É que primeiro se faz a união espiritual dos anjos de guarda e depois se faz a união da matéria. Então não pode, não tem divórcio, tá? Então, porque é uma união e realmente espiritual o casamento na Umbanda, é algo muito sério. Então não existe cerimônia de divórcio ou de separação ou qualquer coisa do gênero, tá? É o Gustavo daqui, ó, é perpétuo. Ai, meu Deus, me lasquei. Notícias. Depois ele fala do cirum, que é uma cerimônia fúnebre. E olha que interessante, que ele fala da morte de Getúlio Vargas. Porque Getúlio, na verdade, ele tinha muitos terreiros que eram amigos de Getúlio. Pessoas que ele tratava com respeito e quando houve, né, na ocasião da sua morte, vários terreiros realizaram uma cerimônia que esse cirum, que é feito para pessoas que gozavam de grande prestígio entre os umbandistas, né? Então, aí ele fala que tem duas espécies de cerimônia fúnebre, uma para esses amigos da seita e uma para as pessoas iniciadas, tá? Quando o iniciado morre dentro da Umbanda, tem um ritual fúnebre próprio, sim, para os iniciados. Se é um familiar, se é uma pessoa querida, né,
do terreiro, mas não é um membro da corrente, não é um iniciado, a cerimônia é um pouco diferente. Até a cerimônia deles aqui é uma cerimônia bem longa, dura 7 dias, tá? Não é de corpo presente, claro, até porque a lei, nossa lei nem permite, tá? E aí ele explica até como que se retira, porque assim, da mesma forma que se entrega o axé na cabeça do filho no batismo, então tira o axé quando morre, retira daquele corpo físico. Inclusive, ele descreve aqui para a retirada do laço do chefe do babalaô com aquele que faleceu. É bem interessante, tá? Depois ele vai falar das funções, olha que ponto lindo de peixe, das funções do chefe do terreiro. Olha lá. Para resumir aqui, gente, e aí vocês vão entender o que um chefe de terreiro tem, e é bem simples. As obrigações do chefe de terreiro. As obrigações do chefe de terreiro, elas não se restringem à parede, às 4 paredes da casa. Chefe de terreiro é chefe de terreiro 24 horas por dia. Eu falo isso para vocês, gente, porque vocês me conhecem, vocês sabem o meu grau de exigência. E eu sou exigente com vocês porque eu sou muito mais exigente comigo mesmo. Então, eu não exijo de vocês aquilo que eu não consigo fazer. Então, eu tenho as minhas tolerâncias. Eu falo, não, eu sei que eu não consigo seguir certas coisas, não consigo fazer, não consigo ser assim, então eu não exijo de ninguém. Isso é hipocrisia, né? Eu faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Isso comigo não cola, não. Tá? E aí, ele fala que os mandamentos ou as funções, e a primeira delas, a mais simples, e aí a gente vê como a Umbanda é realmente cristã. Não importa se é um bando homolocô, se é um bando sagrado, se é um bando esotérica, as funções são as mesmas. Primeiro, não faça ao próximo o que não queres que te façam. Jesus já nos deixou esse ensinamento. Segundo, não cobices o alheio. 3, socorre aos necessitados sem perguntas. Gente, isso aqui é tão, tão profundo, tão minucioso. Socorre aos necessitados sem perguntas. Todas as vezes que a gente ajuda alguém e começa a fazer pergunta, a gente, natural, isso é natural, tá, gente, do ser humano. Quando você ajuda alguém, você se sente no direito de fiscalizar, de julgar o que a pessoa está fazendo. Ah, por quê? Porque eu estou te ajudando. Então é muito. Isso eu falo que tome cuidado, inclusive, de quem te ajuda. Essa pessoa que está te ajudando, ela, inclusive, pode se sentir senhora da razão para te dar lição de moral, para te fiscalizar, para te cobrar. Quem nunca, né, gente? A pessoa te ajuda, depois a gente cobrando as coisas. Ai, te ajudei, agora você tem que fazer tal coisa, você tem que ser assim. Então, a função do chefe é ajudar, sem perguntar. Então, se eu vou dar comida para alguém na rua, eu não vou perguntar por que que ela está ali, se a pessoa está usando droga, se a pessoa tem família, se ela podia trabalhar. Isso não cabe a nós. A mesma coisa quem entra dentro do templo. Não cabe a nenhum de nós ficar perguntando, ah, por que que está aqui? Porque veio, abriu o coração, atende. Não te interessa. Não te... Ah, mas a pessoa... Pra vocês terem uma ideia, gente, na madrinha, a casa dela é de esquina, a minha madrinha lá no outro terreiro. A casa dela é de esquina, então, assim, o portão de cá era o portão do terreiro, era um portão menor, e o portão da outra rua, que era da esquina, é o portão que ficava de frente para a casa dela. Então, e é muito evangélico que entrava pelo outro portão escondido, para não ser visto. Ai, mas a gente atende? Lógico que atende. E a madrinha atendia? Claro que atendia. Com certeza. E a gente atende evangélico? Claro que atende. Aliás, é o que pega alguém perguntando a religião dos outros lá dentro. Por quê? Porque isso não é importante. Você não tem nem que perguntar isso. Qual é a sua religião?
Mas você está muito desesperado ou pouco desesperado? Vocês estão entendendo, gente? Você não pergunta, você só ajuda. Ajuda quem pede, quem quer ser ajudado, você vai lá e ajuda, sem perguntas. Respeita, quarto, respeita todas as religiões porque vem de Deus. Já falamos bastante sobre isso. Não critique o que não entende. E aí, gente, a gente tem que se policiar. Que a gente costuma criticar o que a gente não entende. Eu vou fazer, inclusive, um vídeo separado sobre isso. Cumpre a tua missão mesmo com sacrifício. E não são poucos, tá? Acredite. Defende-te dos malvados e resiste ao mal. Defende, não ataque, mas saiba se defender. O Pai de Santo tem obrigação de saber se defender e de resistir às maldades que às vezes pegam. Às vezes pegam, afetam o físico, afetam o financeiro, mas a gente tem obrigação de se defender e de saber se defender. Nossa, mãe, que você é poderosa, hein? Não, gente, eu não sou, não. Mas eu não sou besta. Então, quando eu vejo que o negócio está apertando, eu vou atrás, eu dou meus pulos, não interessa. Peço ajuda, eu não tenho vergonha de pedir ajuda, não. Esse tipo de orgulho eu não tenho, não. Se eu estou precisando, eu bato na porta de quem precisar. Porque a gente precisa arrumar formas de se defender. E o Pai de Santo precisa, às vezes, ter um ponto de apoio. Que às vezes você não tem a tua madrinha e teu padrinho vivo para fazer isso. O Jesuel tem, a madrinha dele é falecida. Dona Rosalina, que maravilhosa. Eu trabalhava com a avó Rosa, preta velha dela, pensa numa mulher forte, muito forte. Eu gostava muito dela, admirava muito ela. Mas e daí? Entende? E às vezes você não tem. A nossa madrinha, que era quem batizou a gente, ela já está praticamente cega, ela não, quase não tem condição mais de fazer certas coisas. Então a gente tem literalmente um ao outro. Eu e Jesus, a gente tem um ao outro, a gente tem que se virar. E vocês? Vocês têm padrinho, vocês têm madrinha, vocês têm pai e vocês têm mãe. Vocês vão, olha, de todas as vezes que um filho de fé vem até mim com sinceridade e pede ajuda, essa ajuda não é negada. Ah, não, ó, milindre, fofoca, picuinha, superficialidade, eu corto. Porque não é um ambiente terreiro, não é ambiente para isso. Entende? Agora, quando é legítimo e sincero, é atendido. Isso eu não tenho peso na consciência nenhum. Nunca virei as costas para um filho que precisava. Agora, aquele filho que mente, que desrespeita, que é falso comigo, que eu sei que está mentindo, tentando me enganar, aí eu simplesmente falo, olha, filho, agora não pode.